Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você já ouviu falar sobre isso? Você já deve ter visto na internet, já deve ter pensado, nossa, sou eu todinho aqui, olha só, eu sou TDAH, não sei o quê. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui pra explicar melhor pra vocês o que é, e também porque alguns influencers fazem vídeos falando que eles têm TDAH ou explicando pra vocês TDAH de forma errada. Sim, meus amigos, tem muito influencer falando que é TDAH de forma errada, infelizmente. E bom, enfim, vocês sabem, né? Eu trabalho com isso e eu também possuo TDAH, então acho que eu sou uma boa pessoa para falar um pouco sobre esse tema. Se gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá. Isso aqui é muito importante. Isso que eu vou falar para vocês é muito importante mesmo. Existem duas coisas que meio que se contradizem, mas ao mesmo tempo que funcionam, que são documentadas expressamente. Uma é o placebo e outra é o nocebo. O que é um placebo? Placebo é quando você pensa, por exemplo, que você está recebendo uma medicação para algum tipo de doença aleatória e você começa a se sentir melhor por causa disso. Então, muitas vezes, quando você vai fazer testes, por exemplo, em pessoas que estão doentes e tal, você vai lá e dá um remédio para ela, um remédio que está sendo testado para ver se funciona ou não. Então você divide em dois grupos, né? Um grupo recebe uma pílula de farinha e a outra uma pílula com o remédio teste. E aí você vai comparando. E nessas comparações descobriram, né, que, tipo, às vezes a pessoa que recebia pílula de farinha, ela se curava, ela se sentia melhor. Por exemplo, você tá morrendo de dor de cabeça, recebe uma pílula de farinha, você deixa de sentir dor de cabeça. Ninguém sabe explicar muito bem por que isso acontece. Tanto que o cérebro humano ainda não foi desvendado. Então, tem muitas coisas que a gente ainda está tentando entender, interpretar, qual é a raiz desses comportamentos e coisas do tipo. Então, o placebo é isso, é quando você se cura porque você pensou que você estava melhorando, basicamente. Já o nocebo é o contrário. Eu vejo poucas pessoas falando sobre o nocebo. Nocebo é quando você acha que você tem uma doença e você começa a se sentir mal, 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 e quando você vê, você começa realmente a ter sintomas daquela doença. Eu já expliquei aqui sobre a teoria da Gestalt, também já falei sobre campo vital do Kurt Lewin e coisa do tipo. Aliás, a minha professora chamava de Kurt Lewin, mas eu acho que é Kurt Lewin. Se você quiser pesquisar, é Kurt com K e aí Lewin com W, tá? I-N, W-I-N, W-I-N. Bom, então, a teoria dele de campo vital eu acho que explica muito bem como funciona meio que esses gatilhos da mente, porque veja bem, imagina que você vai no médico, né? E aí você simplesmente é diagnosticado com câncer de forma errada. Você não tem câncer, você é uma pessoa normal. Só que não que a pessoa que tenha câncer não seja normal também, mas você não tem essa patologia. E aí o médico te diz que você tem sem querer. E aí você acaba começando a ter a vida de um paciente cancerígeno. Você começa a se sentir mal, você começa a ter vômitos, você começa a fazer um monte de coisa. Porque você assumiu que você é uma pessoa doente. Então, você começa a fazer a quimioterapia, você vai perder seu cabelo, você vai ter todos os sintomas de um paciente com câncer, mesmo que você não tenha. E isso é muito interessante de você pensar que realmente funciona assim. E outra pessoa que não tem, aliás, não tem o diagnóstico, mas ela tem o câncer de fato, mas digamos que é um câncer que simplesmente é assintomático, né? Tem muitas pessoas que acabam tendo tumores e tal, e inclusive vivem a vida inteira com o tumor e o tumor nunca se manifesta, sabe? Ele tá lá dentro de você, ele é um câncer, mas ele, tipo, tá pausado por tempo indeterminado, por algum motivo. Já conheci várias pessoas, vários pacientes, inclusive, que tinham situações desse tipo. Então você nunca soube, você viveu a sua vida normal sem saber e você nunca teve esse comportamento de um paciente cancerígeno, entendeu? Então a gente está colocando dentro da percepção humana a percepção de estar doente e de ter um comportamento, de desenvolver um comportamento baseado nessa percepção, entendeu? Então você não tem como ter um comportamento que você não percebe que está dentro de você ou que existe, mas você percebendo uma coisa que não está dentro de você, você pode desenvolver esse comportamento. Quando eu faço esse vídeo, geralmente falando sobre o Kurt Lewin, eu sempre cito a metáfora da aranha. Imagina que você é uma pessoa que é aracnofóbica, você tem medo de aranha. E tem uma mega tarântula dentro do seu banheiro, vivendo atrás da porta. Só que toda vez que você vai no banheiro e você fecha a porta, você, tipo, fecha a porta de uma forma que a porta fica deixando ela no ponto cego, a aranha. Você usa o banheiro por muito tempo, você não vê a aranha, mas aí um dia você encontra aquela aranha. A aranha começou a se tornar parte do seu campo vital. Então você começa a desenvolver o seu comportamento fóbico, você começa a ter medo da aranha, você começa a se sentir mal quando você vai no banheiro. E aí você já matou a aranha, alguém foi lá e matou, botou fogo nela pra você e acabou. Mas toda vez que você vai no banheiro, você sente um desconforto, você sente uma sensação negativa, porque a aranha
passou a fazer parte do seu campo vital, por mais que ela não exista fisicamente, entendeu? Quando ela estava fisicamente lá, você não notava e você não se importava. Agora que ela faz parte do seu campo vital, agora você se importa, agora você se sente mal. Isso pode ser traduzido para outros comportamentos. Por exemplo, se você tem fobia de sair na rua ou coisa do tipo, às vezes você acabou desenvolvendo isso através de algo que entrou dentro do seu campo vital também, entendeu? Eu não conheço você, e eu não faço ideia de quais foram as coisas que você passou na sua vida para chegar ao ponto de sentir angústias, né? Mas todos nós sentimos algum tipo de angústia. Todo mundo sente algum tipo de angústia por algum motivo. E achar que você é o único é uma forma de você pegar e se fechar dentro de uma bolha que vai ficar te piorando, vai fazer mal pra você e você vai ficar sentindo cada vez pior. Saber que outras pessoas sentem o mesmo que você é importante pra você saber que existe cura pra essa situação que você tá. Mas o que pode ter motivado você a ter esse problema em primeiro lugar? Pode ser justamente uma coisa que entrou dentro do seu campo vital em algum momento e faz tanto tempo que se apagou o que foi que aconteceu, mas se manteve o comportamento, como é o caso da aranha. A pessoa pode desenvolver medo toda vez que ela vai no banheiro, ou sentir ansiedade toda vez que ela vai no banheiro por causa daquela situação com a aranha, mas ela não lembra mais que aconteceu esse momento, sabe? Tipo, óbvio que isso é um momento extremo, então a pessoa vai lembrar por causa da fobia, mas pode ser que seja algo menor, porque essas coisas fazem parte. Então, uma pessoa que foi lá no Twitter e leu, inclusive é muito ruim quando você tá sentindo alguma coisa e você procura no Google, não faça isso, tá? Não pesquise no Google, porque o Google vai te dizer que você tem a pior doença possível e pode ser que isso entre no seu campo vital e você comece a desenvolver comportamentos como se fosse uma pessoa que tivesse um problema cardíaco, insuficiência renal, um câncer, alguma coisa do tipo que você não tem. E aí você vai se tornando cada vez mais hipocondríaco até o ponto que você não tem mais volta, sabe? Na verdade, sempre tem volta. Então, por pior que você esteja hoje, sempre tem uma volta, sempre tem uma forma de você retornar, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Mas falando sobre a questão do TDAH, então a pessoa vai lá no Twitter e vê aquele negócio do Twitter e isso começa a fazer parte do campo vital da pessoa. Então, isso do TDAH é uma coisa muito abrangente. Tanto que tem muita crítica em relação ao diagnóstico de TDAH, porque não é um TDAH, são 3 TDAHs que existem. São 3 sintomas diferentes que tem para cada TDAH. E quando você vai lá no Twitter e vê, olha só, essa pessoa aqui é toda avoada, então eu sou avoado, eu tenho TDAH automaticamente, entendeu? Então, a pessoa se autodiagnostica e começa a ter comportamentos relacionados ao TDAH e coisas do tipo. Outra coisa, influencers falando que TDAH tem relação com biologia, como se você tivesse algum tipo de deficiência, coisa do tipo. TDAH, assim como psicopatia, pode sim ser algo que você desenvolve ao longo da sua gestação. E muitas pessoas falam, inclusive, que tem ligação entre uma mãe que bebe álcool e o filho ter TDAH. Então, se você é uma mãe aí que tá no começo da gravidez ou coisa do tipo, não beba álcool, porque é melhor evitar que seu filho tenha predisposição a desenvolver algum TDAH, né? Então vamos dizer que tem pessoas que têm genéticas diferentes das outras pessoas, e algumas pessoas vão ter a tendência a desenvolver certos comportamentos por causa disso, certo? E esses comportamentos, eles vão ter ou não reforço durante a sua existência. Se você desenvolve um comportamento, e esse comportamento ele tem reforço, esse comportamento vai se desenvolvendo, ele vai crescendo. Então vamos dizer que psicopatia também é assim. Psicopatia é uma semente que você joga dentro de um lugar e aí pode ser que esse lugar seja mais propício para que ela nasça e cresça. Pode ser que ela se desenvolva e se transforme num problema ou não, dependendo do ponto de vista, entendeu? Eu já falei que mais de 10% da população mundial é psicopata, mas você não tem tantos psicopatas assim assassinos se você for analisar, mas você tem pessoas que são famosas por fazer isso, e quando você vai ver essas pessoas, elas se desenvolvendo de uma forma tão tosca que é justamente aquela questão, sabe? Tipo, tem milhões de pessoas, uma pessoa vai ter a melhor situação possível para ser psicopata e virar presidente, a outra vai ter a pior possível para se tornar um assassino em série. Isso acontece. Então pode ser que você tenha algum grau de psicopatia, mas você seja uma pessoa normal, entendeu? Eu não posso usar essa palavra normal, porque não existe normal, todo mundo é diferente, né? Então, pode ser que você tenha uma vida, vamos dizer assim, plena, né? Sem nenhum tipo de distúrbio antissocial. Mas pode ser que você tenha psicopatia num nível que você tem vários distúrbios antissociais por causa disso, entendeu? Porque você não teve a criação certa, porque você não teve o ambiente familiar estruturado, porque você teve dificuldade na escola e outras coisas mais. Isso tudo vai sendo blocos que vão sendo carregados e colocando em cima, em cima, em cima, até o ponto que você se desenvolve dessa forma. Eu acredito que a gente é feito em tábula rasa. Tábula rasa é uma folha em branco. Então,
Pode ser que seja mais fácil escrever vermelho ou branco ou azul na folha, dependendo da cor da folha, entendeu? A folha em branco no sentido dela não ter nada rabiscado nela, mas você pode ter uma folha vermelha. Então, se você escrever com uma caneta vermelha, vai ser mais difícil de escrever. Mas pode ser que desenvolva algum texto lá, uma caneta, uma coisa. Pode ser que você crie uma obra de arte nessa folha vermelha, escrevendo em vermelho, algo que não é para ser escrito ali, mas você consegue desenvolver algo. Eu acredito que a gente seja assim. A gente tenha várias peculiaridades. Conforme a gente vai interagindo, a gente vai desenvolvendo ou não essas peculiaridades, como se fosse um jogo de RPG. Você tem um personagem que ele ganha mais estatística porque ele segura o machado. Você tem outro personagem que ele ganha mais estatística porque ele corre rápido. Esse cara que corre rápido pode usar o machado lá no final do jogo e ter uma gameplay pleno, que nem o cara do machado sem um cara de velocidade, entendeu? Pensa no World of Warcraft, por exemplo. Então você pode pegar essas estatísticas divergentes e colocar nesses personagens e ter o mesmo resultado no final. Mas é óbvio que se você pegar e fortalecer uma característica que essa pessoa tem, que pode fortalecer ela na vida, ela vai se tornar uma pessoa genial, ela vai se tornar uma pessoa incrível. E aí entra naquela questão da sorte. Por exemplo, o Albert Einstein, ele teve todas as situações possíveis para que ele se tornasse um grande gênio, entendeu? Predisposição, interesse e uma família ou uma vida estruturada ou não, porque às vezes a gente acaba buscando, inclusive, nesses estudos, outras coisas, fuga para esses problemas familiares que a gente tem. E isso acaba fazendo com que a gente acabe sendo considerado gênios ou coisas do tipo, entendeu? Então, é muito importante entender que todos temos potencial. Você que está assistindo esse vídeo, você tem potencial para fazer algo incrível. Você só não encontrou ainda como você deve reforçar esse comportamento ou reforçar esse seu potencial. E quando a gente pega e fala que uma pessoa ela tem um distúrbio mental porque ela nasceu daquele jeito, a gente está sendo eugenista. E esse negócio de eugenia, tipo, volta lá atrás. É um discurso que era dito lá na época do positivismo. A gente está falando de um negócio de 100, 150 anos atrás. A gente está falando de um negócio que pautou as ideias do nazismo e tal, entendeu? Então, falar que uma pessoa ela tem um defeito no cérebro dela, por isso ela é psicopata ou ela tem TDAH, é a mesma coisa que falar que você pode abortar uma pessoa que tem TDAH, sendo que a pessoa pode simplesmente ter uma vida plena, entendeu? Então, a gente não chega nesse extremo de argumento, mas a gente pode chegar. Então, é muito cuidado com argumentos que falem sobre genética, porque, como eu disse, existem predisposições para que certas coisas aconteçam, mas não necessariamente aquilo vai definir aquela vida, entendeu? Então, você que tem TDAH de fato, você que foi diagnosticado, você pode até mesmo ter TDAH porque você tinha uma predisposição, mas isso foi alimentado durante a sua infância. E isso pode ser desconstruído, isso pode ser ajudado com certeza absoluta, porque não existe nada que seja indefinitivo na nossa, que seja definitivo na nossa vida, tudo é indefinido. Então você pode, por exemplo, começar hoje a fazer um trabalho para melhorar e daqui 20 anos você tá totalmente diferente. Porque você demorou 20 anos, caso você tenha 20 anos, obviamente, para chegar até o ponto que você está aqui. E daqui 20 anos, você vai estar em outro lugar. E digamos que você está ruim agora. Se daqui 20 anos você tomou um caminho diferente, pode ser que você esteja bem, entendeu? Porque você trilhou até agora os 20 anos, seguido por uma família tóxica, ou um monte de coisa tóxica, que estragou o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento ele tem que ser respeitado. Você tem que ter espaço para crescer, você tem que ter espaço para ser alguém. Então é isso que eu tô dizendo, tipo, mas eu tive uma família perfeita, eu tive tudo perfeito, como você pode dizer que eu desenvolvi TDAH por causa da minha família? Não tô dizendo que é sempre assim. Por exemplo, digamos que é algo bobo, por exemplo, a pessoa bebeu álcool durante a gravidez, pronto, você tem, não que seja, isso aqui não é confirmado, tá? Eu só tô dando um exemplo. Você bebeu álcool lá durante a gravidez, a pessoa acabou desenvolvendo TDAH, por quê? Porque ela teve estímulos que levaram a isso, entendeu? Às vezes a gente acaba se estimulando de uma forma que isso acaba alimentando cada vez mais esse déficit de atenção. Por exemplo, quando você pega o seu celular, nós estou com o meu celular aqui, e você vê um vídeo shorts, você vê outro vídeo shorts, você vê um TikTok, ou você entra na internet, Twitter, coisa do tipo, você tá streamizando o seu conteúdo, a sua estimulação. Pessoas que entram na internet, que trabalham na internet, que jogam jogos de videogame, as coisas do tipo, essas pessoas elas tendem a ter mais chance de ter um TDAH severo, porque são estímulos constantes o tempo inteiro. Então, esses estímulos vão aumentando cada vez mais a chance de você desenvolver um TDAH forte que vai acabar te trazendo problemas sociais ou problemas internos. E é muito fácil para a gente pegar e culpar a genética, falar foi porque minha mãe bebeu álcool. Ou falar, foi porque eu tenho genética para fazer TDAH, sabe? Tem um defeito no cérebro e por causa disso eu tenho TDAH. Enquanto nosso comportamento acaba estimulando e acaba reforçando isso ao ponto de que a gente acaba desenvolvendo uma doença que vai influenciar negativamente os nossos comportamentos, entendeu? Mas, bom, vamos lá.
14 minutos. Hoje eu sou o Elba, puxa a vinheta, brincadeira. O que é o TDAH então, afinal de contas? Ele é uma doença ou não? Depende muito do ponto de vista. Tem muita discussão sobre TDAH, porque TDAH é um comportamento. E muitas pessoas acham que esse comportamento ele é uma doença, outras pessoas acham que esse comportamento, na verdade, é só um comportamento divergente e que as pessoas querem entupir você de remédio para que você gaste dinheiro com farmácia, coisa do tipo, e que por causa disso, né, você toma sedativos ou dá sedativos para a criança, sendo que a criança tem um comportamento hiperativo. Vamos lá, são 3 tipos de TDAH, né? E os TDAHs eles são muito divergentes neles. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem ter hiperfoco. Eu sou um desses TDAHs. Eu consigo ter hiperfoco em alguma coisa e eu não consigo ter mais foco em nada. Então, por exemplo, eu começo a jogar Pokémon, eu gostei do Pokémon, e quando eu vejo, eu tô vivendo Pokémon. O Pokémon se tornou a minha vida ao ponto de que eu leio livros, eu assisto anime, eu acordo pra jogar Pokémon, durmo pra jogar Pokémon, acordo pra jogar Pokémon, durmo pra jogar Pokémon. É assim que é a minha vida, entendeu? Eu sou assim, esse é o meu hiperfoco. Outras pessoas, e aí isso acaba fazendo com que deteriore-se as suas outras relações, inclusive com você mesmo. Porque você deixa de fazer outras coisas que você deveria, você deixa de prestar atenção em outras coisas que você gostaria, você não consegue. E eu acho que o maior déficit que eu tenho é não conseguir ler. Uma coisa que eu não consigo é fazer isso. Eu pego uma página de texto e eu começo a ler essa página, eu começo a me perder e viajar e depois eu tenho que reler. Então eu demoro de 30 a 40 minutos para ler uma página. Então, uma página pequena que você leva 5 minutos para ler, eu levo 1 hora ou levo 40 minutos para ler, porque eu não consigo focar. Nem que seja o que eu goste muito, eu consigo focar. Então isso é uma dificuldade muito grande para mim, porque como você sabe, né, eu sou acadêmico, então eu tenho que ler muitas coisas. Como que eu faço? Eu comecei a ler não, a colocar audiolivros, sabe? E aí leem pra mim, aí eu consigo prestar atenção, aí fica mais fácil. Até porque, tipo, é que nem se eu estivesse ouvindo um podcast enquanto eu tô jogando, sabe? Isso é uma coisa que fortalece mais ainda o TDAH, porque eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que faz com que eu consiga prestar atenção, pelo menos em alguma coisa. Porque eu sou muito hiperativo, tô até me bolotando aqui nas palavras. Então, esse é o meu problema de TDAH. Esse é o meu lado. Tem outras pessoas que elas não conseguem, por exemplo, ter nenhum tipo de organização qualquer. Por exemplo, você vai fazer alguma coisa, você esquece do que você estava fazendo e pensa em outra coisa, e quando você vê, você começa a ser completamente disfuncional, sabe? Por exemplo, você vai pegar. Isso acontece comigo também, mas não no nível de certas pessoas. De você ir ali na cozinha, pegar um copo d'água, acontecer alguma coisa, você pensar e você ir para outro lugar, e quando você vê, você tá saindo na rua para fazer alguma coisa, você foi só pegar um copo d'água. E aí, aquilo que você estava fazendo antes ficou perdido, aquilo que você está fazendo agora ficou perdido, e pode ser que lá na rua você veja outro estímulo, você acabe. Que nem, por exemplo, passa uma moto, o cachorro vai atrás, você se perca completamente. E aí a pessoa que tem TH é chamada de preguiçosa, de desorganizada, de falta de atenção. E isso é um problema que a pessoa tem, entendeu? Um problema que a pessoa tem que cuidar. Você pode fazer vários tratamentos ou até mesmo tomar remédios que ajudem você a ter foco. Mas mesmo que você tome os remédios que for, você não vai ficar 100%. Não existe remédio que cure uma doença mental. Uma vez uma paciente falou pra mim que ela se sentia muito mal por ter uma doença mental, ela tinha uma doença que ela estava tentando tratar. E ela falava, se eu tô com dor de cabeça, eu tomo remédio e para. Mas se eu tô com problema mental, eu tomo remédio e não faz diferença nenhuma. Então, o paciente veio falar pra mim isso, né? O remédio ele serve pra momentos de crise, tá? Muitas pessoas tomam remédio como se fosse bala e inclusive se orgulham de tomar remédio. Se você for digitar o nome de qualquer remédio no Twitter, você vai ver a pessoa falando: "Ah, eu tomei Ritalina, olha só, tomei Vevance, tomei aqui não sei o que, tomei como é, tem até uma da Vandinha tomando uma garrafinha, um meme, né, de Rivotril. As pessoas se orgulham de tomar isso. Mas isso não serve pra ajudar o seu problema. Isso aí serve pra piorar, na verdade. Porque esses remédios são drogas pesadas. Por exemplo, se você acha que a maconha ou a cocaína é ruim, então esses daí estão no mesmo nível, ou pior. Então você toma um desses remédios para diminuir as suas crises, os seus momentos de caos absoluto, onde você não consegue ser funcional. Que nem, por exemplo, a hernia de disco, né? Eu tenho hernia de disco também e eu sempre comento isso. Você fazer terapia de hernia de disco, ou tomar remédio de hernia de disco, é para você pegar e ter espaço para você fazer exercício para que você deixe de sentir dor. Então você tem que exercitar suas costas para que você não sinta dor. Hoje em dia eu tô numa fase muito de boas, eu não tenho sentido mais dor nas costas. Eu sinto um pouco, mas eu consigo fazer as coisas, consigo andar, eu consigo me movimentar e eu consigo ficar sentado aqui para gravar vídeo por hora sem ter problema nas costas, que nem eu tinha antigamente, que nem eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Por quê? Porque eu fiz várias sessões de fisioterapia e etc. E eu continuo fazendo exercício todo santo dia. Então isso é muito importante para minha hernia de disco.
Só que não adianta eu fazer uma cirurgia para tirar, porque vai continuar doendo. Não adianta fazer uma cirurgia para dar um corticoide, vai continuar doendo. Não adianta fazer uma cirurgia para pegar e fundir as vértebras com ferro, não vai ajudar, porque vai surgir em outros lugares, vai botar pressão em outros lugares. Então não existe cura para hernia de disco também. A cura para hernia de disco é a mudança de vida. E a mesma coisa acontece com o remédio. Você toma o remédio para você mudar de vida, para você conseguir ter espaço para você seguir adiante. As pessoas que vão no Twitter e falam, olha só, tô tomando Rivotril, essa pessoa não tá melhorando. Ela tá tomando Rivotril há 2 anos e tem um problema, continua lá. Então não adianta você tomar remédio para sua TDAH, você vai continuar tendo ela. Como eu disse, tudo é aprendido. Às vezes você tem predisposição a isso. Por exemplo, tem pessoas que têm predisposição a vícios de drogas e tal. Então, a pessoa tem predisposição genética e aí ela tem uma vida ruim e aí ela acaba se enfiando nas drogas num ponto que não tem mais volta, entendeu? Todo mundo, acho que a maior parte das pessoas vai engajar com alguma droga em algum momento, sabe? Por exemplo, eu já bebi. Bebida é droga também, caso você não saiba, tá? Mas eu não tenho predisposição para ser alcoólatra e eu não tive uma vida que me levou a ser alcoólatra, então eu não bebo. Mas a maior parte das pessoas bebe e se diverte. Outras pessoas que têm predisposição, elas podem ficar viciadas. E outras pessoas que têm predisposição mental, vamos dizer assim, e genética, vão ficar viciadas com certeza. Então essas pessoas têm que ficar longe disso, porque pode ser que acabe com a vida delas completamente. E como todo mundo acaba engajando com isso em algum nível, acontece que muitas pessoas acabam ficando viciadas. Então a mesma coisa acontece com o TDAH. Se você tem predisposição para ser desse jeito, talvez evitar muitos estímulos, evitar usar o celular, evitar ficar muito tempo na internet, talvez ajude. Mas aí tem um problema, que TDAH também é ser criativo. A parte criativa é muito interessante para a internet, para trabalho na internet. Muitos dos criadores de conteúdo que você assiste, eles têm TDAH. Porque a gente consegue ser criativo num nível que as pessoas normais não conseguem. A gente consegue ter foco num nível que as outras pessoas não conseguem. Então a gente consegue trabalhar de uma maneira que a gente entrega um conteúdo muito especial, que muitas vezes é super querido e super levado para essas pessoas. E nesse caso especificamente, então é fácil você ver um criador de conteúdo que ele tenha TDAH. E também é fácil você ver uma pessoa normal, né, que, tipo, simplesmente também conseguiu chegar ali e ganhar um monte de coisa. Mas, como eu disse, a gente tem facilidade para lidar com essas partes criativas e outras coisas mais, coisas que as pessoas, entre aspas, normais, porque não existe normalidade, né, não conseguem levar tão facilmente. Então, existe um ponto positivo e até mesmo um porquê de você não vai querer tomar. Se eu não me engano, eu lembro do Gaveta ter comentado isso, né, que quando ele começou a tomar remédios, começou a afetar um pouco a criatividade dele. E, de fato, afeta. Só que é aquilo, tipo, existe um meio termo ou existe uma forma de ter uma vida saudável ou uma vida plena tendo TDAH? Porque eu acho que a ideia não é ter uma vida saudável, mas é ter uma vida plena. Porque, tipo assim, se você tem algum distúrbio, coisa do tipo, o que pode acontecer é você se remendar todo e você conseguir viver bem, sabe? Por mais que você tenha crises ou não, você pode viver bem, pode viver normal. É isso que a gente faz na terapia, inclusive. Aceitar que você tem um problema e aceitar que ele não tem solução, mas que existe uma forma de tratar esse problema a longo prazo, que daqui 10 anos fazendo as decisões boas, você pode estar melhor e você pode estar tendo uma vida normal, sabe? Sem dor, sem angústia, pode acontecer, caso você não fique se expondo a essas coisas ruins e danosas que acontecem. Bom, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu queria, mas é uma aula de TDAH, não tem como, né? Inclusive, eu fui muito... eu peguei e raspei muito a parte de cima pra vocês. Não quis falar mais profundamente, até pra não complicar. Mas espero que esse vídeo tenha sanado algumas dúvidas sobre TDAH, ajudado vocês em relação a algumas coisas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.